paz do Senhor Jesus para todos. O assunto dessa gravação é o comércio na casa de orações. Podemos, irmãos, ver que hoje em dia a maioria dos pastores, ou religiosos, estão fazendo comércio da casa de oração. Que para muitos a casa de oração eles chamam de igreja. Igreja é o ser humano. O Senhor Jesus falou para Pedro em Mateus 16:18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é o ser humano. Mas também não é qualquer ser humano não. Tem pessoas dizendo que ele é igreja, se for batizado em nome de Jesus. Pedro era batizado em nome de Jesus, viu? E batizava em nome de Jesus. A igreja de Deus tem um nome, a noiva. A noiva de Deus, ela não trai Deus. Se alguém se acha ser a noiva de Deus, a igreja de Deus, tem que se batizar em nome de Deus. Quem é Deus? Jesus Cristo. 1 João 5:20. Então vamos lá. Deus se agrada da venda nas casas de orações? Pela Bíblia, Deus não se agrada, irmãos. Então por que hoje os pastores, muitos que se acham ser crente ou é crente mesmo, ainda tem esse comércio na casa de oração? É porque, irmãos, eles se acostumaram a ganhar dinheiro fácil. É um meio de ganhar dinheiro. Mas nós vamos ler no livro de Eclesiastes. Abra sua escritura lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. 5:10 diz assim, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, irmãos. Quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Então, irmãos, quem corre só para o dinheiro nunca vai se fartar. Porque muitas pessoas hoje estão usando a internet para ganhar dinheiro, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Por quê? Porque não se fartam de ganhar dinheiro. Pessoas levando comidas para casas de orações para vender, dizendo que Deus precisa daquilo. Deus não precisa disso, Deus quer nós. Aos olhos de Deus é abominação o ser humano vender comida na casa de oração, fazendo comércio. Ele não aceitou isso. Ele não aceitou e não aceita. Por quê? Porque as pessoas não querem parar por causa do dinheiro. Vamos lá, ver se isso é verdade ou não, então. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 45, em diante. Abram sua escritura lá no livro de Lucas, o apóstolo Lucas, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 19. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 19 de Lucas, versículo 45 ao 48, que diz assim a palavra de Deus. Eu espero que você esteja lendo comigo, irmãos, pela escritura. Escutam, mas também olhem na escritura, tá bom? Olha, eu estou com uma escritura aqui lendo, tá bom? Versículo 45 ao 48 de Lucas, capítulo 19, que diz assim a palavra de Deus. Preste bastante atenção. A purificação do templo é o título, E diz assim, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Jesus expulsou tanto os que vendiam como os que compravam. Aí, irmão, é pecado eu comprar uma comida na casa de oração? Jesus está dizendo que ele expulsou quem comprava também, porque quem compra participa do erro daqueles que estão vendendo na casa de oração, irmão. O comércio é lá fora, é na rua, na frente da tua casa. O comércio é lá na feira, lá no mercado, nas lojas. O comércio não é para ser na casa de oração. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus foi contra os que vendiam e os que compravam. Se tu congrega numa casa de oração que vende e compra, repreenda mesmo, irmãos. Pode ser pastor, o que for. Repreenda os profetas. Repreendi os pastores que era conhecido como sacerdote. Isso é bíblico. Isso é até pela Bíblia dos hebreus. Então, os próprios hebreus vendiam comida no templo. E os hebreus que eram convertidos, eles não aceitavam. Da mesma forma que Jesus, o próprio Deus na forma de um homem, não aceitou, que foi Jesus que ensinou eles, ensinou nós.
Agora aceita quem quer, né? Eu não aceito, irmão. Eu não aceito. Eu tomo de conta no estado do Pará de 2 casas de orações e eu não aceito venda. Eu ensino os irmãos. Quem quiser vender, aonde congrega, nas casas de orações, venda. Mas eu mesmo, irmãos, eu não vendo comida, eu não faço comércio na casa de oração. Tá bom? Então, continuando, diz assim, o versículo 46. Dizendo-lhe, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Olha, Jesus está dizendo que a casa dele é casa de oração, para orar, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para ir buscar a Deus. Mas estão fazendo dela o quê? Olha o que diz. O que estão fazendo? Mas vós fizeste dela covil de salteadores. O que é? Fizeram delas covil de ladrões. Salteadores é ladrões, meus irmãos. Baderna. Estão com baderna na casa de oração. Não em toda, mas uma maioria aí. Se dominam é a igreja de Deus, irmão. Igreja de Deus, irmão, é o povo que obedece a Deus. Igreja de Deus é quem é batizado em nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o assunto de hoje é o comércio nas casas de orações. Mas Jesus aceitou? Não, está aqui dizendo que não aceita. Continuando, né? O versículo 47, que diz assim, ó. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Eles queriam matar o Cristo, o Messias. Eles queriam matar, irmãos, né? O Nazareno, né? A raiz que veio da tribo de Jessé, da tribo que veio, né, irmãos, do Redento, que veio da geração de Davi. Eles queriam matar aquele que um dia ia morrer, ser sepultado, passar 3 dias aqui como na terra, né? Como um sepultado, como uma raiz, mas depois o broto ia brotar, ia subir. O que é isso? Ao 3º dia ele subiu para tirar nós da mão do opressor, do inimigo, para salvar nós. Louvado seja Deus. Nós temos que entender essas passagens. Versículo 48. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. O que é isso? Pendia para ele, escutando. Qual o significado de pendia? O povo estava do lado dele. O povo procurava escutar, ouvir, aprender a palavra que ele falava. Mas os líderes religiosos daquela época não queriam saber, irmãos. Porque eles não esperavam Cristo, o Messias, na forma de um pobrezinho, de humilde. Deus, irmãos, ele veio na forma de um homem muito pobrezinho. Está lá no livro de Isaías 53. Que o ser humano jamais ia querer dar crédito para ele. Não fala de todos, mas da maioria, como até hoje. Até os religiosos que falam que são da Trindade. Se você falar que Jesus é Deus, eles falam que é mentira. Se você falar que o batismo é no nome de Jesus, eles falam que é mentira. A Trindade é contra o próprio cristianismo que eles falam que são cristãos. Às vezes eu falo para vocês o seguinte, que muitos filósofos, muitos professores aí pela internet dizendo quem escreveu esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, foi os romanos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se fosse romano, por que os romanos então escreveram um livro que eles mesmos não obedecem? Não tem lógica isso, irmãos. Não tem lógica. O maior comércio vem da Igreja Católica. Não que seja igreja, mas eles acham que são igreja pelo vocabulário deles. Então, o maior comércio vem de lá. Eu me lembro que quando eu era criancinha, eu passava na frente das casas de oração do católico, do lado tinha aquela tal festividade, vendas e venda, do lado da casa de oração deles, venda, bingos, leilões, cerveja, tudo vendiam, meu irmão, misericórdia. Como é que eles não obedecem? Porque a palavra de Deus diz que não é para nós beber bebida forte. E como é que eles faziam então tudo contra ele mesmo? Não, irmão. Tem alguma coisa aí que está errada. A palavra de Deus, não. A palavra do homem que diz que essa Bíblia quem escreveu foi os romanos. Como é que César Augusto, ia mandar escrever uma Bíblia dessa?
contra ele próprio, se ele era um beberrão da época, se ele era um matador da época, um tirano, que é isso? Um homem grosseiro, um homem que atropelava tudo. Como é que ele ia mandar escrever isso aqui contra ele mesmo? Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Ah, irmão, mas isso aqui foi depois. Conversa, rapaz, até os padres de hoje, os papas, eles não obedecem a própria escritura que eles têm. Essa escritura que é do crente, irmão, não é do católico. Olha, a mesma escritura do católico é a mesma do crente, meu filho. Apocalipse, eu fiz uma pregação agora há pouco de Apocalipse 22, 18 e 19. Aí daquele que aumentar, daquele diminui. Eu não escrevi essa Bíblia. Seja a escritura que eles falam que é do católico como do crente, para mim tudo é a palavra de Deus, meu irmão. Agora o que é para minha edificação, eu vou guardar, porque a palavra de Deus usa Paulo para dizer: o que é bom, guarde. O que não é, deixa embora. Mas o que é, eu vou guardar. O que tiver de Deus escrito aqui para minha edificação, eu vou guardar. O que não tiver, que eu ver que vai me afastar de Deus, porque tem muitas coisas aqui na escritura, irmão, que Deus permitiu escrever para que as pessoas não fizessem o que era erro. Quer dizer que aqui está dizendo que alguém matou, eu vou querer matar também, está repreendido em nome de Jesus. Aqui está dizendo que alguém pecou, eu vou pecar também? Claro que não, não é para isso a escritura. A escritura é nos ensinando para não fazer o que é erro, mas ensinando a fazer o que é certo. Vocês estão entendendo? Então, como é que alguém escreveu um livro que eles mesmos não zelam pelo que eles escreveram? Não, irmão. Isso aqui não foi eles que escreveram. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo, que está aqui na própria Bíblia e está também no livro de Talmud. Então, Deus se agrada dos comércios na casa de oração? Claro que não. Estou dando essas explicações aqui, vou falar mais, vou mostrar para vocês mais, né? Nós vamos também para o livro da onde? De Marcos, né? Marcos. Eu acho que vou deixar esse livro de Marcos para depois, por final. Nós vamos para o livro agora, irmãos, de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, abre lá suas escrituras. Capítulo 11, versículo 1 em diante. Nós vamos fazer uma leitura agora, tá bom? 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus, ó. Os falsos apóstolos, presta atenção nisso, ó. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo. Que Paulo está dizendo que ele é conhecido para o povo da época dele como louco. Paulo foi conhecido, o apóstolo Paulo foi conhecido para o povo daquela época como um lixo para o mundo. Ele próprio escreve, Deus permite ele escrever isso. Então preste atenção numa coisa, até hoje alguém fala mal de Paulo, fala do próprio Deus, que dirá de Paulo, que dirá de mim. Paciência, irmão. Falam mal de tudo. As pessoas que não querem compromisso com Deus falam mal de tudo. Não, irmão, mas eu amo Deus. Que ama a Deus, rapaz? Deus falou que se tu não ama o teu próximo, tu é mentiroso. Tu falar que ama a Deus e não amar o teu próximo, tu é mentiroso. Ser humano aí, como alguns professores que eu quero falar lá, né? FS. Fala que Deus não vale, Deus não existe. Daqui a pouco está dizendo que Deus existe, sim. Se contradiz a todos os momentos, e muita gente olhando esse homem, esse camarada, rapaz. Você está dando crédito para o homem, dê crédito para a palavra de Deus, meu filho. Dê crédito para o Senhor Jesus. Vocês tiram a glória de Deus para botar para o homem. Mas que Deus tenha misericórdia. Então, vamos lá. Continuando, né? Versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida os vossos sentimentos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade, o que é isso? Professores, filósofo, o que é simplicidade? Não vem dizer que eu estou perguntando para vocês, não, para vocês me ensinarem o que eu sei. Eu que estou perguntando para vocês, se vocês sabem, por que vocês então
não vive a simplicidade. Eu só vou falar de Deus com quem for acadêmico. Só vou falar de Deus quem for doutor. Ei, rapaz, simplicidade. Eu não sei não, né? Tá aqui a resposta para vocês. Querem ser os melhores. Eu não preciso, irmãos, ser um doutor para me pregar a palavra de Deus. Não, que Pedro não era doutor. Tiago, João, esses homens eram pescadores. Pela palavra de Deus, esses homens não tinham passado nem por colégio. Tá bom? Vocês podem até dizer que eles eram analfabetos, mas eles eram conhecedores da palavra de Deus. E eles escreveram, tá bom? O livro de Talmud. E vocês escreveram o quê? Que o capeta que é bom para vocês, para nós aqui, quem é bom para nós é Deus, é o Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá. Simplicidade que há em Cristo. 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na paciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. É isso que Paulo está escrevendo, a humildade dele. Ele nem se achava ser um apóstolo, mas ele sabia que era um apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Papai do céu amado Jesus Cristo, aquele que era, que é e há de vir. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso de Israel, o nosso Jesus amado. Jesus está falando aqui, usando Paulo para falar dos falsos apóstolos, irmãos. Daqueles que não buscavam procurar fazer a vontade de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler agora o versículo. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, versículo 8. Aqui de 2 aos Coríntios 11, capítulo 11, versículo 8, ó. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário? E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha o que Paulo está dizendo. Sobre o assunto também, irmãos, da venda da casa de oração. Paulo diz que não trabalhou por dinheiro, versículo 8 aqui, igreja. Paulo não trabalhou por dinheiro. Pessoas aí como professores, como pessoas aí falando mal de Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo de Jesus, que Paulo foi um mentiroso, foi isso, foi aquilo. Paulo está dizendo que pregava o evangelho e não pedia dinheiro. Hoje nós vemos aí professores, homens aí usando o nome de Deus com um monte, irmão, de DVD em cima da mesa, próximo do computador onde ele está gravando, das câmeras, oferecendo venda e usando o nome de Deus. Tudo bem que não é na casa de oração, na casa dele, sei lá onde que é, mas estão usando o nome de Deus, mesmo não aceitando Deus, mas estão usando. E Paulo está dizendo no versículo 8, irmãos, olha, outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário. Ele não fez isso, ele está dizendo que não trabalhou por salário para o Senhor Jesus Cristo, né? Ele não trabalhou por salário. Versículo 13 e 14, vamos lá, que diz assim, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. São enganadores, não são apóstolos de Cristo. O 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só o que ele está dizendo. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então você que fala mal de Jesus, você é um anjo da treva. Você tem que se arrepender para ser um anjo de Deus, um anjo de Jesus. Porque Paulo não pregou a palavra de Deus por dinheiro. E você está usando o nome de Deus aí, tanto na casa de oração, como nas tuas pregações aí para ganhar dinheiro. E nem aceita o nome de Deus, mas ganha dinheiro, né? Vamos lá, o livro de 1 Timóteo 6,10. Vamos lá. Louvado seja o nosso Deus. Falando acerca, o assunto hoje é
os comércios na casa de oração. Jesus aceita o comércio? Claro que não. Jesus não aceita o comércio, né? 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se traspassam a si mesmo com muitas dores. E é verdade. Quem procura muito dinheiro, meu irmão, fica doente. Materialmente ele acha que está bom, espiritualmente ele está se acabando, porque só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Essa profecia aqui foi cumprida, então, meus irmãos, vocês que dizem que a palavra de Deus não se cumpre, tá? De Eclesiastes 5,10, né? Para 1 Timóteo 6,10, né? Falando do dinheiro, né? O sábio, o rei Salomão, falou sobre o dinheiro. E aqui em Timóteo também, o apóstolo Timóteo. Paulo mandando uma carta para Timóteo, falando para Timóteo, né? Escrevendo lá no livro de Timóteo que 1 Timóteo 6,10, que não deveríamos tá com o coração para dinheiro, né? E ele ensinou também que a venda na casa de oração era errada, tá bom? Então, devemos vender na casa de oração? Claro que não, irmão. Fazer comércio na casa de oração? Não, Jesus não aceitou. Jesus, eu li para vocês aí, né, do livro de Lucas, capítulo 19, versículo 45 ao 48, que Jesus não se agrada nem do que vende e nem do que compra. Ah, meus filhinhos tá ali, estão vendendo ali na porta da casa de oração, na frente da casa de oração, eu vou comprar porque estão com fome. Meu irmão conversa. O próprio Paulo também tem uma passagem que ele escreveu: se você está com fome, coma na sua casa. Porque você vai ser participante do erro do ser humano. Não seja participante do erro do ser humano. Vamos lá para Marcos, capítulo 7 agora, onde eu queria ler, e aí depois Jesus me moveu para ler por último. Isso aqui, irmãos. Preste bem atenção em Marcos, capítulo 7, versículo 6 em diante, que diz assim a palavra de Deus, ó. Ele quem? Preste bem atenção. Está falando aqui é Jesus. Esse evangelho aqui, irmãos, foi a pregação de Jesus em Marcos. Ó. Marcos capítulo 7, versículo 6 em diante. A tradição dos anciões. Os anciões, os homens da época, eles largaram o amor de Deus para ficar nas suas próprias tradições. É hoje que muitas pessoas, pastores, muitos ministros aí que dizem que é de Deus, usando o nome de Deus para isso. E às vezes não são nem de Deus. Mas como Paulo escreveu também, lá em 2 Coríntios, né? Que muitos anjos do inimigo aí querem se transfigurar em anjo de luz. E da mesma forma tem ser humano aqui na terra, e Jesus sabe. Que estão usando o nome dele só para ganhar dinheiro, são encapetados, não faz a vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus, meu filho. Tá bom? E usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, vendendo aí DVD, vendendo coisa, usando o nome de Deus aí pela internet. Tá? Vigio não, povo brasileiro. Se vocês compram, vocês vão ser participantes também do erro daqueles que são errantes. Marcos capítulo 7, versículo 6 em diante, que diz assim a palavra de Deus, 6 em diante. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías. Quem está falando aqui é Jesus, esse evangelho aqui, Jesus pregando, acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo, eles falam de mim, mas eles me negam, eles não aceitam dentro do coração, só nos lábios está o meu nome. É igual muitos aí, meu irmão, só fala de Jesus de lábio, de coração. Jesus não é bom, Jesus não presta, Jesus é aquilo. Jesus está falando aqui, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Olha só. Isso aqui é até para pastores mesmo, que pregam o nome de Jesus, mas não aceitam Jesus como Deus. Eles não honram, não dão honra para o Senhor Jesus. Ó. Em vão, versículo 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em vão. Então quer dizer que Jesus está falando que eles não honram, não dão a honra para Jesus do fundo do coração, corpo, alma e espírito. Então vamos ver o versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retém as tradições dos homens, a tradição dos homens. Aí Jesus vai falar aqui em simbólico, em parábola. Como lavar do jarro, do copo, fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Versículo 9 agora, irmãos. Vamos ver agora o que Jesus fala. Ó. E dizia-lhes,
bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. O ser humano invalida o mandamento de Deus para ficar com as tradições dele. Sirva isso para um professor chamado FS. Você está invalidando o mandamento de Deus para ficar com a sua tradição de filósofo, de professor. Que você quer o cara, que você quer isso, quer aquilo. Cuidado. Cuidado. Povo brasileiro, a palavra de Deus diz que não aceita comércio na casa de oração. E aquele que se une aos errantes, Jesus também vai castigar. Cuidado, irmãos. O assunto de hoje foi dessa pregação. Jesus aceita o comércio na casa de oração? É claro que não aceita. Jesus é contra o comércio, tanto para o que vende como para o que compra, tá bom? Jesus abençoe vocês. Jesus falou também numa passagem sobre os fariseus, saduceus e o rei Herodes, para nós ter cuidado com a doutrina deles, ter cuidado com o fermento deles. O fermento deles é a doutrina, é a doutrina. Vou dar um estudo aí, irmão, sobre o aniversário. Jesus também não se agrada do aniversário. Se eu estiver demorando de fazer esse estudo aí, manda aí um recado para mim que eu vou fazer aí. E eu estou fazendo, me preparando para fazer o jogo. Já dei muitas pregações sobre o aniversário. Jesus também não se agrada do aniversário. Meus aniversários, só para adiantar para vocês, mataram sempre um ser humano num dia de aniversário. Então, irmão, quando eu completo o ano, o que eu tenho que fazer? Eu vou ensinar vocês aí, tá? Paz do Senhor Jesus. Jesus abençoe a todos vocês, todas as nações.